Olá pessoal, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Você já deve ter visto aqui no canal, se você acompanha aqui, a transformação dessa mesinha que eu fiz há mais ou menos uns 2 anos. Tá vendo aí? Pois é, cansei. Resolvi tirar o tecido que eu havia colocado aqui, pintar tudo de branco. E aí eu pensei, o que fazer com essa mesinha branca? O que você sugeriria? Pois é, eu coloquei essa questão lá no Instagram e pedi para as pessoas dizerem o que é que elas gostariam que eu fizesse com essa mesa. E agora você vai ver o resultado dessa pesquisa. Olha que legal a postagem que eu fiz lá no meu Instagram. Pois é, muitas sugestões e as mais pedidas foram o quê? Pátina, mosaico e decupagem. E é por ela que a gente vai começar a fazer sobre esse tampo de mesa. Primeiro eu preciso pegar um guardanapo bem bonito, do jeito que você gostar aí. Eu escolhi o preto e branco, que ficou bem bonito, e tirei as 2 películas brancas que ficam abaixo da película decorada. Eu ajustei para ver quantos guardanapos eu precisaria para colocar sobre esse tampo de mesa, e foram necessárias 2 folhas. Primeira coisa, passar a multicolagem da Acrylex sobre todo o tampo sem exagero. E aí sim, ajustar o guardanapo sobre o tampo, deixando a aplicação de uma maneira bem delicada, com bastante cuidado, e depois colocar a segunda folha para ajustar certinho com o estilete e as 2 se complementarem. Olha aí, coloquei um sobre o outro, acertei certinho e depois retirei o excesso para não ficar feio, né? E apliquei a mesma multicolagem sobre absolutamente tudo. Esperei 24 horas e aí sim apliquei a cola branca, que é uma cola sem diluição, aquela cola de artesanato, para a gente poder fazer isso. E espalhei com o pincel de espuma com muito cuidado para não machucar o guardanapo. Olha só, gente, a quantidade de cola que você tem que colocar é suficiente para quando eu colocar essa pastilha de vidro transparente da Casa da Arte sobre a cola, que eu possa movimentá-la. Então é uma quantidade boa, mas não em excesso, porque a cola não pode ultrapassar a pastilha. Tem que envolver somente a parte de baixo. Depois de 2 dias mais ou menos, você vai passar um pano molhado para tirar esse papel que protege a pastilha. Assim a pastilha já está colada, bonitinha. E para o rejunte a gente tem que ver a pastilha completamente transparente. Coloque uma xícara de rejunte branco em uma vasilha e vai misturando com uma espátula para ele ficar se dissolvendo ali nessa água. Depois que já sentir que ele está assim, bem remexidinho mesmo, coloca cola branca. Essa cola branca vai dar elasticidade para o rejunte para ele não quebrar. Quando ele tiver com essa textura de sorvete derretendo, ele está pronto para ser aplicado. Com o rejunte nessa textura, eu aplico com uma espátula, botando alguma pressão para que ele entre no meio das pastilhas e chegue até o fundo delas, ok? E nesse momento, depois de aplicar, eu limpo com um pano úmido, mas de leve, apenas para tirar o excesso de rejunte. Com tudo seco, vamos pintar a mesa. Primeiro as resinas. Então, com uma tinta preta acrílica fosca, eu passei o pincel em rápidas pinceladas para poder deixar apenas os detalhes em evidência. Depois, nas laterais da mesa, a mesma tinta acrílica fosca, eu passei sobre ela com rápidas pinceladas e um pano seco para tirar o excesso. A mesma coisa com a tinta branca? Sim! Por quê? Porque eu quero fazer uma pátina. E aí eu fui deixando a tinta toda meio misturada, formando uma coisa meio acinzentada. Dei uma lixada de leve, apenas para quebrar um pouco qualquer resíduo que tenha da tinta. E com uma tinta metálica preta, passei sobre os detalhes também da resina. Esperei secar tudo bonitinho e dei alguns detalhes de dourado, tanto nas resinas, quanto nas laterais da mesa e nos pés. E eu ia deixando assim bem suave, só para ficar meio esfumaçado e dar um clima de dourado. Olha o resultado, que bacana que ficou.
Viram que ideia legal? Pois é, foram vocês que escolheram qual era o resultado da mesa. E você pode fazer isso também nas suas redes sociais. Use os stories, as questões, as perguntas, enquetes. Use essas coisas, é legal para você engajar inclusive o seu perfil. E converse com as pessoas que curtem o seu trabalho, ok? E vai lá no meu Instagram, @dargan, e me conta o que você quer ver aqui. Conta da gente. Se quiser mandar teu vídeo, conversa comigo pelo direct, pra gente poder também passar uma ideia bacana do que você faz. Beijo para todo mundo e vamos trabalhar!